Bom dia, pessoal. Vamos que vamos, que o relógio não para. Espero que todo o pessoal se encontre feliz da vida aí e que não tenha esse problema que está tendo com essa chuvarada, porque isso é muito triste. Olha, tem quanta gente tendo que sair de casa, do lado de barranco, do lado de rios, do lado... É muito triste, olha, eu não passei por isso, mas eu tenho certeza de que a pessoa que passa por uma situação dessa, ela, dali em diante, eu acho que ela deve dar um valor imenso o que é andar sequinho, né? O que é andar protegido, com casaquinho quentinho, tudo, né? Num lugarzinho quente, e não precisar sair do seu lugar, né? Do seu aconchego, aonde que você faz o que quer, como quer, né? Aí tu vai lá num pavilhão, aí tu é coordenado, tu é dominado, tu tem horário e não vive à vontade, né? Isso é muito triste. E às vezes as pessoas não dão valor para a vida que tem, acham que nada tá bom, ainda nada tá bom, né? Gente, antes de tudo eu quero falar na faca aqui, ó. Sabe por quê? Eu mostrei mal e mal, ela nem estava pronta, né? E estava num canto, né? A emenda eu faço embaixo, né? E a emenda não aparece, porque é uma coisa pequena, é mais fácil de desaparecer a emenda, né? A emenda eu faço embaixo, né? E é muito fácil, muito ligeiro, muito rápido, porque é uma coisa pequena, né? Mas não é só isso que dá para fazer, e nem só o celuloide que dá para utilizar, né? Dá para fazer um monte de coisas quem trabalha com acordeão, se quiser, fora ser acordeão, né? Essa aqui é uma faca. A minha ideia é porque a faca ela estava muito ferrujada, né? Muito. Tirei até o cabo de madeira e coloquei de novo, passei na escova de aço, botei um desencravante e depois eu rebitei de volta. E fiz esse cabo porque as facas antigas e ferrujadas são as que mais pegam fio, né? Mas eu tô falando isso aqui de novo, porque teve um homem ali, não sei, eu acho que, não sei de que cidade ali, eu acho que de Caxias, por ali, que aí falou ali no WhatsApp, bah, Nelson, que coisa boa, me atraquei, peguei todas as facas que eu tinha lá, velha, e botei o cabo, que coisa mais linda. Mas é isso aí. Gente, eu tô fazendo minha Artes 3, mas até larguei um pouco num canto ali, porque às vezes a gente enjoa, né? De tanto tempo que vai, né? Às vezes estressa. E depois que não dá para deixar todas as gaitas paradas, se a gente tem mais que uma, muito tempo, tem que mexer. Assim como se você tiver uma gaita, não é bom deixar parada sem tocar, né? E eu vou dizer uma coisa que quase ninguém sabe, mas até hoje, a pessoa que me falou, sempre me falou com certeza, com garantia, que você tem que colocar naftalina. Naftalina você tem que colocar no estojo, porque os cupim não resistem à naftalina, tá? Então, muita gente não gosta da naftalina, não pode com cheiro, mas é o que resolve, diz que, né? Então, assim, essa gaita aqui é uma Paulo Soprano, que eu tava naquela, ocupa as chapinha, tento fazer, né? Vale a pena, não vale, mas é uma coisa que, por a ferragem dela ser forte, de repente eu vou fazer aos poucos, porque ela pode valer a pena, de repente não, de repente, pelo trabalho que vai dar, talvez não, mas pelo que ela vai ficar, porque assim ela é muito forte, né? E os cupim pegou ela, e daí eu fiz aquele negócio, como eu disse para vocês, e eu tô falando porque muita gente não sabe,
e gosta de aprender quando eu falo uma coisa, então qualquer coisinha que ele pega de mim, ele já não precisa quebrar a cabeça que nem eu para descobrir. E eu vou dizer uma coisa, montagem de baixos, coisas assim, esse tipo de reforma, eu mostro aqui, porque não tem como eu pegar e fazer um vídeo, porque cada situação vai ser diferente, né? E esse acordeão aqui, então, é o seguinte, assoprava aqui, ó, ele vazava, ele vazava de um para o outro, de um para o outro, do outro para o outro, porque é estampado, como eu já falei, e não é furado, ele é estampado, né? Tudo numa vez só, pá! E daí ele fica meio lá dentro, assim, meio judiadinho, e com o tempo ele vaza. Aí eu peguei e coloquei cola branca, tudo em roda nessas, né? Claro que eu ergui totalmente todas as sapatas, né? E daí coloquei. Só que depois, do outro lado, meus amigos, do outro lado, né? Ele tem uma pelezinha, né? Ele tem uma pelezinha, ó. Ele é um compensado, né? Ó. Ele tem uma pelezinha, parece grosso de perto, mas ela não é grossa, não. Principalmente, de um lado e de outro, a pelezinha é fina. E no meio é mais grosso, tá? Uma parte mais grossa. Então, essa pelezinha aqui, quando eu coloquei, depois que foi secando, depois que eu coloquei a cola, ele começou a criar uns arremangadinhos assim, ó. Começou a se encolher. E daí, em vez de melhorar, piorou a situação. Porque daí, ali dentro de um para o outro, colou. Mas daí, aqueles barrancos, né? Quando pega a sapata, vaza para os lados. Aí eu peguei, fui ali, né? A gente mora em cima do mercado, né? Minha esposa tem um mercado, né? Não é mais assim ela que manda, porque ela já está aposentada também, deixa para os filhos, né? Mas a gente mora em cima, então eu só vou ali, pego, né? Peguei um super bonde, pego, mas pago, né? A gente tem que explicar tudo. Tá, peguei um super bonde grande, daí digo, vou apertar com a chave de fenda, meter o super bonde no meio e apertar com a chave de fenda. Mas quando eu cheguei para fazer, que eu cheguei em cima da gaita, aí eu pensei assim, digo, não, aí aonde não vai ficar aparelhinho, ainda vou ter que colocar massa de carro. E é ali que às vezes a pessoa começa, né, fala uma besteira, diz, Nelson, tu fala demais. Para poder explicar para aquela pessoa que quer aprender também, né, e que não quer sofrer. E daí, em cima da hora, eu pensei, não vou usar o Super Bond. Eu vou fazer uma tentativa para ver se eu tirando essa pele de cima, a de baixo talvez esteja parelha. Na mosca. Daí eu tirei a pele de cima, que não ia mudar nada. E daí ficou tudo parelhinho. Ó. Tudo parelhinho. E daí eu arranquei as sapatas. E depois vou te dizer uma coisa, eu tirei todos esses arames e todas as molas, tudo tirei para poder fazer isso. Tirei e lixei com a lixa grossa, com taquinho, tudo. E daí comecei a pôr de uma sapata por uma e regular. Regular por quê? Ó? Vou te dizer uma coisa que você tem que saber quando você desmontar uma gaita, para começar a regular lá do fundo, você tem que regular até aqui, ó. Olha bem, ó, quando eu levanto essa aqui, ó, levanta outra exatamente no mesmo segundo. Essa aqui, ó, ela tá em cima, ó. Em cima do arame da outra. Tá? Então, ela tem que pegar em cima do arame aqui, ela pega em cima do arame. Só que tu tem que regular por quê?
ela não pode ficar longe do arame da outra, não pode ficar longe, porque senão quando tu apertar o botão lá, ela demora a levantar a outra. E não pode ficar grudada 100%. Ela fica, tu deixa ela pertinho, que quase nem se nota que não está grudada, mas não pode estar grudada, porque senão ela fica enforcando a outra e fica vazando a outra. Então, tem que regular certinho com a outra até o fim, tudo. E aqui, ó, o Nelsinho assoprava por dentro de uma, por isso que o meu nariz tem um vídeo ali que eu fiz, que as pessoas disseram assim, Nelson, o teu vídeo ali ficou teu nariz preto. Mas daí como é que eu vou fazer? Não tem como editar e tirar. Ficou, o vídeo tá lá, nariz preto. Por quê? Eu assoprava cada uma por dentro. Tem que ficar 100% vedada, para quando você fizer a gaita, que for experimentar, ela não tá vazando, né? Então é isso aí, tá? O problema agora é os cupim, fazer o espelho, furadinho aqui, todos 80 furinhos, tudo. É muita coisa. Mas nós chegamos lá e às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu estou aposentado, eu vou parar. Mas parada é pior. Então vai devagar, Nelsinho, vai devagar, mas vai, né? Vai devagar, mas vai, né? Uma vez o cara riu, né? Que nem aquele lagarto que comeram o rabo dele até chegar nas patas de trás lá, mas ele andava. Ele não parava, não deve parar, tá? Gente, um abraço para todo mundo, né? Me lembrei agora, o Arnaldinho Brito lá, Cafelândia, gaiteiro por demais, né? Um abraço a todos os meus amigos que me seguem, tá? Não deixe de dar um likezinho, não deixe de seguir no meu canal, se inscreve no meu canal, tá? Que talvez hoje que eu tô falando não vai valer nada para você, mas às vezes uma pequena palavra, né? Vale muito. E você vai resolver até o problema, né? Então, fique com Deus e seja feliz que nem eu.